Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o grande prazer de começar mais uma edição do nosso programa Café com Saúde. Hoje tendo o grande prazer de receber uma pediatra, atendendo a pedidos dos nossos ouvintes e internautas, uma pediatra, não é isso, Leandro? Seja bem-vindo. Olá, ouvintes, olá, internautas da Módulo, a rádio mais feliz aqui de patrocínio. Atendendo a pedidos, né? O programa Café com Saúde trouxe hoje uma pessoa muito especial, a doutora Mariana Carvalho. Ela que é pediatra, neonatologista, coordenadora da UTI pediátrica, né? Da UTI neonatal aqui da Santa Casa de Patrocínio, patrocinense, né? Filha de pediatra, dispensa apresentações de tantas qualidades que tem. Conversando com a Mariana aqui no bastidor, eu vi que ela não é uma pediatra, ela é a A pediatra. pediatra. Para começar nosso programa, Leide, eu queria falar do café do Ney. Café do Ney é aquele café gostoso, com preço acessível, né? O Ney que tem aí, trazendo 2 pacotes de café por... São 2 pacotes. Você pode preferir o pacote de 1 quilo ou 2 pacotes de meio quilo por R$ 50. Ele entrega, Leandro, na cidade toda. Exatamente, café do Ney, café de qualidade. Para quem tá escutando Café com Saúde, tomando um cafezinho. Um cafezinho, lembrando que o café, diz que café Ney é o 997191606 ou 3099-3429, café Ney direto da indústria para sua casa. A gente tem também o apoio da Farmácia Nacional. A Farmácia Nacional é tradição, é qualidade aqui em Patrocínio, é uma empresa local para toda a região e oferece o melhor atendimento, o melhor medicamento. Você fica à vontade, precisou, é só chamar na Farmácia Nacional. Também temos agora um novo patrocinador, né, que tem nos ajudado aqui no programa, o Laboratório Biovida, né, exames de qualidade, né, um laboratório acessível, ele é certificado aqui no Brasil, né, com selo de qualidade. Então, queria mandar um grande abraço aí pro pessoal do Laboratório Biovida. Sabe o que eu achei interessante como usuário do Laboratório Biovida, Leandro? É que abre aos fins de semana. Então, vocês médicos pedem exames pra gente, e às vezes a pessoa só tem disponibilidade no fim de semana, ou às vezes a urgência pro fim de semana, e o Biovida atende aqui. Olha, sábado e domingo é uma facilidade pra gente, né? Para quem trabalha aí no dia a dia, né, pesado, né, de segunda a sexta, no final de semana, vai lá e cuida da sua saúde. E eu adorei o slogan deles, né? Laboratório Biovida cuidando de histórias. Isso aí. Cada um sabe da sua própria história, né? Então, Exato. toda história é importante para o Laboratório Biovida. E a gente vai conversar hoje, então, com a Mariana Carvalho. Seu nome é muito bonito, a gente não é parente, né? Mas eu adorei seu nome. Eu sou Leide Carvalho, Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, viu, Leandro? É um prazer estar aqui com vocês e eu acho que vai ser uma delícia nosso bate-papo. Mariana, fala um pouquinho pra gente da sua história. Você fez medicina onde? Onde você fez sua especialização? E como é que começou essa história de ser coordenadora da UTI neonatal da Santa Casa? Certo. Ó, eu fiz faculdade em Campinas, lá na PUC. Aí eu formei meio de ano, então eu trabalhei 6 meses numa cidadezinha de 3.500 habitantes, perto de Ribeirão Preto, chama Casa dos Coqueiros. Fiquei no posto de saúde, cuidando de uma encravada, né? Falei, pelo amor de Deus, eu quero fazer uma residência. Foi onde eu quis fazer pediatria. Na verdade, a pediatria eu fiquei assim, eu queria fazer dermato, aí depois eu queria fazer radiologia, mas eu gostava mesmo de pediatria, só que eu sabia que ia ser mais sofrido. Mas fui e fiz a pediatria também na PUC Campinas, voltei para Campinas, e aí eu resolvi fazer UTI neonatal porque eu gostava muito de patrocínio. Então eu sempre quis voltar para cá. E era a única especialidade que eu tinha certeza que aqui o hospital ia ter, que eu ia conseguir trabalhar. Porque na época eu não era tão apaixonada com TI, eu tinha medo. Eu achava o prematuro muito pequeno, muito delicado. Eu falava, ai meu Deus, eu tinha medo até de encostar. Olha que coisa engraçada. E aí meu pai e minha mãe, na verdade, me incentivaram bastante. Falaram, não, filha, faz. Se você não gostar, você não trabalha com isso. E aí eu fui para a UFO, em Uberlândia, e lá eu me apaixonei. Hoje em dia eu gosto muito mais de UTI do que da pediatria geral propriamente dita. Não que eu não goste, lógico. Mas a UTI é o que dá mais sentido no meu trabalho para mim. E aí eu vim para cá em 2022, comecei como plantonista na UTI e tudo. E no começo de 2023, já tive a oportunidade de receber o convite da coordenação.
Achei super legal, porque realmente eu sou muito animada de querer fazer as coisas, mesmo quando eu não estava na coordenação, a gente fazia mesersário, arrumava balão para os bebês que estavam lá um mês, e esses detalhezinhos parecem coisas bobas, mas para quem está internado faz muita diferença. Aí eu aceitei o convite 2023, estou lá. Aí nisso a gente já mudou muita coisa, a gente aumentou o horário de visita dos pais, os pais hoje em dia ficam até às 9 da noite, né, das 10 da manhã até às 9 da noite, visita de familiares, visita do irmão, que antes não tinha, é 100% liberado visita religiosa. São os atos, assim, parecem muito pequenos, mas essa humanização dá outra cara na UTI. Doutora, e a gente fica encantado, né, lá no trabalho com o papel da UTI neonatal aqui em Patrocínio, né? Nós somos referências para o estado inteiro, né? Como que é, assim, saber dessa importância? Uma patrocinense da Gema, né, como a gente diz, né, coordenando um serviço tão especial que as pessoas pouco conhecem, né? Assim, só as mães que têm os bebezinhos prematurinhos, né, as pessoas que necessitam desse cuidado, que têm contato com esse serviço, que é um serviço de referência no estado, com uma taxa de infecção hospitalar praticamente inexistente e com um trabalho tão humanizado, doutora. Leandro, eu acho que eu não consigo ainda enxergar essa dimensão. A gente percebe muito o carinho das pessoas. Recentemente a gente teve um bebê de luz com bronquiolite que veio pra cá, tudo, e chegou aqui muito grave. A gente fez de tudo e graças a Deus recebeu alta, ficou super bem. Nossos pais foram tão gratos e esse pai chorava. Toda vez que ele falava comigo, ele chorava. No dia que ele despediu, ele chorou, até o pessoal da equipe chorou. E aí eu vi que ele colocou no Instagram tudo, agradecendo Santa Casa de Patrocínio por a gente ter cedido essa vaga. Então, eu vejo a importância a hora que eu recebo o carinho. Porque na hora que o paciente chega, a gente tanto faz, é de Coromandel, é daqui, tudo, mas é muito gostoso você saber que nosso setor tem essa importância tão grande e consegue fazer tanta diferença na vida de tantas pessoas em tantos lugares. E a equipe? Conta pra mim da sua Eu equipe. sou apaixonada na minha equipe. Eu sou muito puxa-saco. Eu falo que é a melhor equipe do hospital. As meninas, tem um menino só, tá, gente? É o Pedro, por isso que eu vou falar as meninas. Porque as meninas da enfermagem, elas são assim, impecável. Impecável o cuidado que elas têm, o carinho. Você tá ali numa urgência, em menos de 5 segundos você já tem tudo que você precisa na sua mão, não tem correria, não tem bate-boca. Nossa, assim, eu sou apaixonada, lá realmente é impecável. Doutora, você falou de bronquiolite. Isso tem tirado o sono dos pais, né, e das mães. E por que essa doença, ela imagino que ela não é nova, mas por que tá tão recorrente nas crianças? Leide, a bronquiolite, ela é um pesadelo antigo, né? Já ela é bem antiga, tudo, e ela é causada por vírus. E como todo vírus, ela não tem um tratamento. É onde dá um pouco de desespero nos pais. Porque o que é bronquiolite, propriamente dita? Ela é inflamação da menor parte do pulmão, que é o bronquíolo, diferente da asma, que é a inflamação do brônquio. Então, o bronquíolo não vai responder a bombinha de asma, certo? Quem vai responder é o brônquio. E, por exemplo, o nosso pulmão já é pequeno. Quanto menor a criança, menor é. Então, é a menor parte do pulmão da criança pequena. E aí, quando ela inflama, ela fecha. Então, a criança não vai conseguir respirar. Ela vai entrar o ar, mas esse ar não vai fazer troca gasosa ali no pulmão. Então, a criança vai ficando numa falta de ar progressiva e não tem o que ser feito. Então, você dá suporte ventilatório. Então, você dá oxigênio. Esse bebezinho, por exemplo, precisou ficar entubado. Então, é uma doença desesperadora e não tem alguns fatores que, assim, alguns têm, né? Por exemplo, bebê prematuro, a gente sabe que vai ser mais grave, tudo, mas esse bebezinho de luz, por exemplo, ele era totalmente saudável, mamava peito, tudo, e a bronquiolite você pega de uma pessoa resfriada. Então, a pessoa que está ali só com o nariz escorrendo, geralmente é uma criança de 4 anos, 5 anos, que vai passar por irmão mais novo, criança resfria e pode ou não evoluir para bronquiolite. Então, é um pesadelo antigo e realmente é muito ruim. É uma doença que até a gente tem temor, né, Leandro? Certo. E para os nossos ouvintes, né, para nossas mães, para os nossos pais que estão em casa, quando é que ela deve preocupar com o sintoma respiratório do bebê, né, do Certo. bebê pequeno, do bebê, assim, ó, esse aqui eu tenho que levar no médico, Aham. né? Ó, a bronquiolite, ela vai ocorrer só abaixo de 2 anos de idade. E aí, Uhum. quanto menor a criança, mais grave. Abaixo de 3 meses, sem dúvida, assim, o nariz escorreu, eu já aconselho levar já para começar a fazer uma observação, porque a chance disso aí evoluir de uma maneira ruim já é maior.
Mas, por exemplo, tem um bebezinho de 10 meses, tudo tá escorrendo o nariz, espirrando, uma tosse. Qual que é o sinal que vai preocupar? Quando ele começa a ter sinais de esforço respiratório. Então, às vezes, afunda aqui no buraquinho do pescoço para respirar, começa a marcar a costelinha, ou então começa a mamar e para de mamar porque cansou para respirar. E se o bebê ficar roxo, aí realmente, né, tem que correr mesmo, mas também tem a cianose, que às vezes é um sintoma. E me diz uma coisa, doutora, a bronquiolite, ela tem vacina? Sim, Leandro, é recente, bem recente. Nós temos 2 vacinas. Temos a vacina que a mãe vai tomar na gestação, no finalzinho da gestação, e tem, na verdade, que é um anticorpo que a gente pode dar para os bebês depois que nascem. Eu sou muito mais a favor da vacinação da mãe, que aí esse neném já vai nascer protegido e o custo é infinitamente menor. Eu acho que é metade do preço, se eu não me engano, é R$ 1.500 e o outro é 3.000 e alguma coisa. Então compensa muito essa mãe, se tiver essa disponibilidade financeira, fazer essa vacina na gestação. Certo, esse recado é importante, Leide, porque aqui em Patrocínio, ainda infelizmente o SUS ainda não tem essa vacina, mas na rede privada é fácil encontrar, né, nas clínicas aqui de vacinação em Patrocínio, e pouca gente sabe sobre essa vacina, né, que é uma vacina muito recente, né, e a gente também tem a vacina do VRS, que é o vírus que causa bronquiolite, para os idosos. Tá? Existe uma vacina para acima de 60 anos, tá? Então pode procurar, porque o bebê é um extremo de vida e o idoso também é um extremo de vida, né? Então, às vezes, o extremo de vida também pode ficar muito mal com a bronquiolite, né? Principalmente depois dos 70, 80 anos, que o sistema imunológico ele vai perdendo a sua capacidade de defender a gente contra vírus, contra bactérias. Então, essa vacina é muito importante, tá? E, Leandro, se a mãe for carente, tiver alguma comorbidade, tem alguma indicação, recomendação para o SUS ou ainda não? Ainda não, mas o CONITEC, né, que é o Comitê Nacional de Novas Tecnologias aqui no Brasil, que julga se o SUS vai incorporar ou não a vacina, já está com chamada pública e estudo de aceitar essa vacina como obrigatória nas unidades básicas de saúde. Então eu creio que em pouco tempo o SUS vai absorver a vacinação das mães. Acredito eu que vai começar com mães de alto risco, né, gravidezes que tem um fator de risco, hipertensão, diabetes, e depois aos poucos, como toda vacina, ela vai chegando a toda a população. A vacina é necessária, mas doutores, tem algum comportamento assim que os pais podem assumir, especialmente os mais carentes, que podem assim ajudar? Eu sei que é vírus, né? É complicado porque está no ar, mas assim, eu vi recentemente uma mãe com um bebê recém-nascido deixando a criança ficar perto de outra muito gripada. Eu olhei aquilo, fiquei assim, só observando. Tem algum cuidado, alguma coisa que a pessoa pode reforçar? Sim, o principal cuidado é justamente esse, evitar contato com pessoas doentes. Então, pessoa sabidamente doente, você não vai deixar nem entrar na sua casa. Só que aí, o que acontece que eu vejo isso bastante? Bebezinho de colo, recém-nascido, indo à igreja, supermercado, você não sabe quem tá doente ali. E aí, se tiver uma pessoa tossir ali perto do bebê, já é o suficiente para ele pegar esse vírus. Então, realmente, tem que evitar sair com o bebê para locais fechados. Pode passear na pracinha, isso aí tá tudo bem. Mas ir para lugar fechado não é recomendado mesmo. Porque antigamente, doutora Mariana, falava assim, a criança precisa ter contato com as pessoas para adquirir imunidade. Não é bem assim em relação à bronquiolite, Não, né? pelo amor de Deus, para nenhuma doença, né, Leandro? Assim, o que eu acho que às vezes falta muito é bom senso também dos demais familiares. Porque tem muita gente que tá gripada e vai visitar. E fica beijando a criança. Fica com um bebê pequeno, assim, um bebê muito frágil. Eu brinco com os meus pacientes, com meus amigos, que assim, casa de recém-nascido não é casa para ficar visitando. Nossa, eu falo isso há muito tempo. Né? Quem tem que visitar? Pai, mãe, tio, tia, só quem é mais próximo ali que realmente tem que dar um apoio emocional para a mãe ou que vai ajudá-la com tarefas do dia a dia. Mas assim, eu sempre deixo para visitar as minhas amigas que têm neném depois do 3º mês de vida. Leandro, eu faço isso e não sabia que Isso é é uma muito recomendação importante, médica. porque até lá o 3º mês de vida já tomou um monte de vacina, Sim, né? sim. Já fortaleceu o sistema imunológico. Então eu falo isso, é uma opinião meio polêmica isso, mas eu falo isso e as pessoas às vezes se assustam. Nossa, mas não vou lá ver e tal.
Vê pela rede social, tem foto, tem vídeo, né? Assim, hoje os bebês, eles ganham Instagram dentro da barriga das mães. E tem uma questão também, assim, vou falar em defesa da mulher, né? Muitas vezes, gente, essa história de ficar visitando mulher que pariu recentemente, isso é muito desagradável. A não ser quem é do círculo ali muito íntimo, familiar, aí eu tô falando, vocês médicos podem ficar quietos, né? Porque eu tô falando como Uhum. cidadã, mas como pessoa. A gente não vai visitar quem acabou de ter bebê, não, pelo amor de Deus. A não ser que, igual você falou, vai lá pra dar um apoio, O padrinho, a pra levar até uma madrinha. sopa pra mulher pra ajudar. Mas essa história de ficar visitando, isso aí é coisa ultrapassada, eu acho. Porque acaba circulando vírus e bactérias para um É. sistema imunológico que não está formado ainda, né? O bebê precisa do aleitamento, precisa de tempo para formar o De sistema de calma defesa. também, porque vir pra esse mundo não é fácil, né? É. Falando em aleitamento, doutora, nós estamos vivendo aí um mês, né? Agosto é o agosto dourado, é o mês do incentivo à amamentação, né? Conta para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, doutora, qual que é a importância da amamentação? Certo. O agosto é dourado porque amamentar vale ouro, né? E realmente, o leite materno foi considerado o melhor alimento do mundo. Ele é o alimento mais completo. Tem uma coisa muito legal, que assim, o leite da mãe de um bebê prematuro, ele é completamente diferente de uma mãe do bebê que está com 2 meses e é termo. O corpo da mãe vai adaptando para tentar nutrir aquele bebê da melhor maneira possível. E o aleitamento materno, ele vai trazer muito benefícios para a mãe e para a criança. Então, na mãe, ele vai prevenir câncer de ovário, prevenir câncer de mama, ajuda a recuperar. Assim, essa questão do peso é uma coisa delicada, né? Mas ajuda bastante a mãe recuperar, que muitas não gostam de ter engordado na gestação. E ajuda muito no vínculo, porque ele libera muito hormônio. Então, a gente tem o blues puerperal, que é a depressão pós-parto, né? Vamos assim dizer. Isso aí ajuda bastante, porque toda vez que a mãe amamenta, ela libera ocitocina, que a gente brinca que é o hormônio do amor. Então, aumenta o vínculo dela com o bebê, evitando esses quadros de depressão. E para criança, a gente tem benefícios imediatos e benefícios lá para o futuro. Imediato. Vai alimentar, vai ganhar o tanto de peso mais que adequado, a gente não precisa preocupar se o bebê está ganhando peso demais, porque na fórmula às vezes a gente preocupa. Esse bebê vai ganhar os anticorpos maternos e lá para frente vai evitar dele ter obesidade, diabetes, asma. Então, nossa, asma é uma coisa que a gente vê, assim, é muito palpável. O bebê que mama só no peito no primeiro ano de vida é muito mais, sabe, mesmo os pais sendo asmáticos, aí você vê que o irmão mais velho que não mamou é atópico. Então, tem a prevenção de várias doenças. E as crianças devem, o aleitamento materno, ele pode chegar até qual idade? Não tem uma idade limite, né? Até quando a criança quiser ou a mãe querer. Eu acho mais fácil a mãe querer, porque até a Aldine estava conversando com a gente, ela falou que para a criança não querer mais natural, por volta dos 5 anos de idade. Aí eu acho que a mãe já enlouqueceu, né? Isso é individual, mas é uma opção. Mas pelo menos exclusivo até os 6 meses. E a gente recomenda pelo menos até 2 anos de idade. Aí, acima de 2 anos, já é escolha da mãe ou da criança. Mas até os 2 anos seria interessante, que essa criança já está comendo, claro, mas também ainda está no aleitamento materno. Doutora Mariana Carvalho, pediatra, tem aquela percepção às vezes de que o leite materno é fraco. Isso é mito? Nossa, muito mito, muito. Eu não sei de onde o pessoal tira tanto defeito para pôr no leite da mãe. Aliás, a mãe, né? Todo mundo vai criticar a mãe. A mãe tá fazendo tudo errado, principalmente no começo, quando é a primeira viagem. Assim, eu acho que é bem sofrido para as mães. E essa questão do leite pega bastante. Porque o que acontece? Leite. Nos primeiros dias de vida, todo bebê perde peso. O bebê nasce inchado, então ele tem que perder um percentual de peso. E é onde vai todo mundo começar a falar que esse menino emagreceu porque seu leite não tá dando, seu leite é fraco. Aí a mãe já tá cheia de dor, tanto de parto normal quanto cesárea. Um bebê que chora e que não dorme, a mãe enlouquece. Ela fala, então, pelo amor de Deus, vamos fazer o que é melhor pro meu filho, vamos dar uma mamadeira. Então, não existe isso, não existe mesmo. Existem algumas dificuldades na amamentação, de questão de pega, de questão de produção, que tem como a gente corrigir. Só que assim que você introduz uma mamadeira de maneira muito precoce, você já está meio que acabando com essa amamentação. Por quê? Para o neném mamar o peito, a amamentação ajuda até no desenvolvimento de musculatura orofacial. Então, ele faz força, ele faz tipo uma musculação da face. A mamadeira não. A mamadeira ele encosta, já sai um tanto de leite. Aí o neném fala, uai,
Isso aqui tá muito mais fácil pra mim. O que que eu vou querer aquele peito que eu tenho que ficar ali dando um esforço, dando minha vida pra sair o leite? Não, eu vou querer mamadeira. Aí põe no peito, eles não querem, e aí já vai pra mamadeira e fica. Doutora, e me conta uma coisa, nesse período até os 6 meses de idade, muitas mães chegam no consultório, né? Muitas pessoas perguntam: ah, precisa dar água pro neném? Pode dar chá? Qual que é a orientação? O neném vai ficar com sede? Conta pra gente. 6 meses de vida é leite. Ou vai ser o leite materno, ou vai ser a fórmula. Leite de vaca jamais. Não precisa de água. Chá é completamente contraindicado. Lá na UFA a gente teve, inclusive, um caso que chegou um bebê com uma insuficiência renal, um bebê grave, que não estava sem pé nem cabeça. Aí foi descobrir a avó tinha dado chá de noz moscada para essa criança. Então, assim, não é para dar chá. O povo tem mania de chá de funcho, chá de camomila, chá de picão. Aí eu falo, tá com vontade? Põe na água do banho, que tá ótimo. Mas não dá pro bebê tomar o chá, jamais. Então, é leite. A água não precisa mesmo. Por quê? Essa água vai ocupar um espaço que podia ter caloria, que podia ter nutriente. E essa criança já vai estar hidratada com a quantidade de água que tem no leite, tanto da fórmula quanto do leite materno. Você tocou num ponto importante aqui na região, a questão do chá de picão. Porque a gente vê que é uma cultura, é uma Uhum. tradição das mães, as avós, né, com as netas, as filhas. Inclusive, levam até para o hospital escondido do médico. Principalmente, por exemplo, a criança da icterícia. Aí eu queria que você falasse um pouco da icterícia, por que que ela ocorre e qual o tratamento. Sim. A icterícia, que é quando o bebezinho fica amarelo, é muito comum no recém-nascido por uma imaturidade de reabsorver a bilirrubina, que é esse componente que deixa a pele da criança amarelada. E geralmente é autolimitado, então não precisa da gente fazer muita coisa para essa icterícia sumir, ela vai sumir sozinha. Só que em alguns casos essa icterícia é patológica, ou seja, ela vai causar alguma sequela no neném. Por quê? Ela passa ali pelo cérebro e ela impregna no núcleo da base, que é uma região específica do cérebro, e essa criança pode ter paralisia cerebral grave por causa da icterícia. Só que quem que vai ver isso é um médico. Então, a criança nasce, ela tem que ter a consulta já no pediatra. Lá no consultório eu faço com 2 dias após a alta, com uma semana, e vou acompanhando dependendo de cada demanda. Então, o pediatra avalia, a gente consegue ver a zona que a criança está amarela para ver se vai pedir ou não o exame de bilirrubina. E aí a gente põe numa curva para ver se vai precisar de fototerapia ou não. O único tratamento é a fototerapia, que é aquele banho de luz azul, que ela tem um comprimento que vai fazer a quebra da bilirrubina. Pode colocar esse menino dentro do sol. O sol não vai quebrar a bilirrubina, não adianta. Eu acho que uma das coisas que mais estressa o pediatra talvez seja a icterícia, porque o pessoal briga muito. É onde tem mais barraco, assim, porque eles falam, ah, não, uma vez lá na UF também o pai falou pra mim, eu vi no YouTube como que trata. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E não adianta, se adiantasse a gente deixava. Pra gente é muito mais confortável você ter o bebê na casa dele, com o pai e com a mãe, do que deixar ele no hospital, é óbvio. Mas não adianta dar chá de picão. Não adianta. Eu mesma tomei banho de chá de picão quando eu fiquei ictérica, porque mesmo meu pai sendo pediatra, acho que ele pensou, não vou comprar essa briga, deixa colocar ela no banho. E realmente, fiquei nesse banho, mas era porque minha icterícia não era patológica e ia realmente melhorar. Então, a orientação para as mães, para os pais, né, para os cuidadores dos bebês pequenos teve icterícia, tem que ir procurar o médico, né? Tem que ir Exatamente. lá no pediatra, para o pediatra poder avaliar, né? Exatamente. E aproveitando a pergunta, quando é que começa o acompanhamento desse bebê? É na barriga da mãe ou depois que o neném nasce? Como que é, assim? Tô grávida, né? Tem que procurar o pediatra antes ou depois? Como que funciona, Sim, a gente doutora? tem uma consulta pré-natal que a gente faz por volta ali das 30 semanas. Depois das 30 semanas, não pode deixar muito pro final também, mas também não muito no começo. Que faz com o pediatra para você ver uma série de coisas e se alinhar. Tem muitas mães que são completamente leigas, assim, na questão de o que está acontecendo com o meu filho. Por exemplo, o bebê. A maioria vai nascer bem, vai chorar, e o pediatra, eu brinco que o pediatra da sala de parto é igual seguro de carro. Você tem, você torce para não usar. Porque se precisar, tem que ser um pediatra muito bom, que às vezes esse neném nasce sem chorar, sem respirar, é onde o pediatra entra. Então, às vezes o neném nasce, a gente pega, que está sem chorar, e leva para o berço para fazer os passos de animação, aí você só escuta, cadê meu bebê? Por que não tá chorando? O que tá acontecendo? E vira um alvoroço. Então, na consulta do pré-natal, eu deixo bem claro as complicações que podem ter, quais são os remédios que a gente vai fazer no neném assim que ele nasce, da vitamina K, do colírio,
todo o procedimento, de pele a pele, de cortar cordão, você entra num conjunto. E é muito mais agradável que chega lá na hora do parto, você vê uma carinha mais conhecida, além de ser obstetra, né? Então você já sabe direitinho que seu filho vai estar com quem você escolheu. Não vai ser um tipo, só tem esse médico aqui que está disponível. É muito bom, assim, eu gosto bastante. E da gente dá algumas diquinhas, assim, de enxoval, de que precisa comprar, o que não precisa, para não ficar gastando dinheiro à toa também. Certo. A gente vai para o intervalo agora, doutora, e na volta a gente vai voltar com as perguntas dos nossos Muitas ouvintes. perguntas, Tem porque muitas. foi um pedido, né, dos nossos ouvintes internautas que a gente trouxesse aqui uma pediatra. E a doutora Mariana é a pediatra, porque ela é responsável pela UTI neonatal aqui, faz um excelente trabalho, e é a hora que a gente, pai e mãe, fica mais desesperado, né? Então ela chega para acolher esses pais. A gente volta em um minuto. Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso Café com Saúde, hoje conversando com a Mariana Carvalho, que é pediatra, Isso. neonatologista, né, trava-língua. Leandro, vamos continuar com o nosso programa, lembrando que a gente está tomando um café aqui muito legal. Nossa, qual que é o café, Leandro? Café do Ney, né? Olha, café de qualidade aqui de patrocínio. O Ney oferece um café num preço muito acessível, muito bom. A gente toma aqui sem açúcar, de tão gostoso que é. Sim, a gente está, inclusive, defendendo que o café não tem que ter açúcar, né? Vocês como médicos. Bom, e o Ney entrega o café, 1 quilo por R$50 em qualquer parte da cidade, é só você ligar. E a gente tem também aqui o apoio do nosso Café com Saúde, da Farmácia Nacional, que você pode comprar o seu medicamento a qualquer hora, e uma variedade, é uma rede de farmácias. É aqui de patrocínio, né, está na região toda, e a gente tem o maior orgulho de contar com o patrocínio da Farmácia Nacional. Você baixa o aplicativo também no seu celular, para ficar bem prático. Você está aqui na palma da mão, porque hoje a gente usa o celular para tudo. Então você vai lá no aplicativo, faz seu pedido, tem desconto, tem produto de beleza, tem o remédio, aquele remédio que você procura em todo lugar e não acha, tem na Farmácia Nacional. E a gente tem também o laboratório Biovida, Leandro. Laboratório Biovida, de excelência, né? Tá ali disponível, lá bem pertinho do MedCenter, bem pertinho da Santa Casa, funciona nos finais de semana, né? Lá tem, inclusive, a gente tá falando de pediatria, tem uma sala de coleta especial para as crianças. Então, assim, tem todo um acolhimento, né? O pai, a mãe, a criança tem pavor de agulha, tem uma pessoa lá que é capacitada, especial, para colher daquela criança. E eu sempre faço os meus exames lá no Biovida e, assim, o acolhimento não é só com criança, não, é com a gente adulto também, adulto que tem medo de agulha, entendeu? Assim, passaria bem sem, mas o laboratório Biovida, as meninas são muito acolhedoras, muito técnicas também, porque eu nem gosto nem de olhar quando tá tirando meu sangue, assim, sabe? Aí eu tiro lá, eu só faço assim também. E assim, e ela brinca comigo sempre, né, as meninas que atendem a gente lá, acabou, passou, foi, ainda bem. Rapidinho. Laboratório Biovida, olha que slogan legal, cuidando de histórias, a sua história tem valor pro Biovida. Vamos começar com as perguntas, né, doutora Mariana Carvalho, nossa médica pediatra, ela que é responsável, coordenadora da UTI neonatal da Santa Casa de Patrocínio. Tivemos muitas perguntas, queria mandar, assim, um agradecimento especial para os nossos ouvintes, nossos internautas, que estão sempre interagindo lá no meu Instagram, né, e mandando perguntas. Contribuindo, né, Leandro? Contribuindo com o nosso programa. Vamos lá, então. Porque a gente fica aqui, a gente tem as nossas perguntas, mas é tão importante quando você, ouvinte internauta, faz a sua pergunta também, porque é aquilo que tira o seu sono, né? Que te preocupa. Então, uma grande profissional está aqui hoje para responder pra gente. Vamos lá, nossa ouvinte Ana Paula, um grande abraço, Ana Paula, pergunta, doutora, quais as vacinas são indispensáveis para manter a saúde das crianças? Ana Paula, todas. Vacina não é cardápio que a gente começa a escolher. Todas são obrigatórias. O que eu vejo muito lá no consultório, principalmente da vacina do Covid. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade? Tem que ser todas. Todas vão ter a sua importância. A única coisa que dá pra gente escolher, quais a gente vai fazer no particular. Aí tudo bem. Às vezes você queria me perguntar, era isso. E aí no particular, o que eu aconselho é fazer a pneumo 20 e a meningo C é CWY, né, no caso, CWY. O restante, tudo certo ser no SUS, né, mas as vacinas a gente tem que fazer todas. É muito raro eu pegar lá no consultório, que fez todas, principalmente a do Covid. Eu acho que o negócio do Covid politizou
E aí virou a bagunça que virou. E tá voltando, porque agora a gente teve um surto de influenza, né, Leandro? Uhum. Horrível. E aí acaba que o teste que estava fazendo pegava também o Covid. Então, muitas vezes a gente achava que era influenza e quem vinha positivo era o Covid. Aí falava, vacinou? Não, não vacinou, você fala. Eu tenho atendido casos de Covid no consultório em adultos também, não é só criança. Então, quem é do grupo de risco, quem tá lá do Ministério da Saúde que precisa tomar a vacina do Covid, gente, tome a vacina do Covid. Muitos pacientes falam assim, doutor, você tem medo da vacina do Covid? Eu falei, na 7ª dose, tô com medo? Do quê? Já tá no meu braço, né? Isso aqui é um exemplo maior, assim, eu viro pro paciente e falo, você acha que eu ia colocar a minha vida em risco? Eu não ia fazer isso, né? Comigo mesmo, por conta de política. Então eu vou lá, tomo a minha vacina, ponho na rede social, defendo, tirei foto com o Zé Gotinha no último congresso que eu fui, porque a gente Não, tem... mas quem que não gosta do Zé Gotinha, Quem não né? gosta do Zé Faz parte da Gotinha? nossa infância, né? Carismático. Então, assim, nós temos um orgulho de ser brasileiro e ter no SUS o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. O PNI, ele fornece praticamente todas as vacinas para as crianças, né, doutora? Sim. E você que, por acaso, não tem condição de ofertar as vacinas na rede privada, não se sinta culpado Imagina. ou assim, polido de vacinar seu filho, né? Vai lá na rede pública, a vacinação é de altíssima qualidade. O Programa Nacional de Imunização do SUS, ele tem uma rede de frio super confiável. O pessoal das unidades básicas de saúde aqui de Patrocínio é muito capacitado para fazer vacina. A enfermagem da sala de vacina sabe de cor e salteado o cartão de vacinas. Coloca suas vacinas em dia, coloca as do filho, leva o filho para vacinar e vai você também colocar em dia. Porque tem muito adulto aí que espeta dedo em prego, tá com a de tétano atrasada, tá com a vacina de febre amarela atrasada, e aí depois a gente tem surto, né? Tem epidemias e as pessoas não estão protegidas. Sabe uma coisa silenciosa que eu vejo? As pessoas, elas tomam as suas decisões, as suas escolhas, por exemplo, não vacina. Ah, mas não morreu. Só que a qualidade de vida da pessoa decai terrivelmente quando ela tem a doença. Então, eu achei uma frase sua muito interessante, relevante, que vacina não é um cardápio que você fica escolhendo, vou querer essa, vou querer essa. Não, é todas, né? São todas. Você tem que ter medo da doença, não da vacina. Sim, Sempre. sim. Temos mais perguntas? Ó, o Carlos está perguntando o seguinte. Eu achei interessante, teve muita pergunta de homens. Ótimo. Achei bem legal, assim, né? Achei os pais preocupados também, gostei. Graças a Deus. Carlos, um abraço. Meu filho vive gripado na escola. O que dá para fazer para prevenir essas viroses? Ô, Carlos, situação complicada que eu acho que 80% das pessoas que têm filho, principalmente em creche, vai passar, principalmente nesse começo. A imunidade da criança, ela vai estar mais ou menos ali boa para enfrentar uma escola a partir dos 4 anos de idade. E a gente sabe que a realidade da nossa população não é essa, infelizmente, né? Todo mundo tem que trabalhar, enfim. E aí acaba que a criança vai para, às vezes, com 6 meses, tá indo para creche, 1 ano, e vai adoecer. Por quê? Vai entrar em contato com tudo quanto é tipo de vírus. Criança, elas lambe a bolacha, põe na boca da outra pessoa, enfim. Criança. Então, vai ficar tendo Até adoecimento. imaginei a cena. Fazem Mas mesmo. faz mesmo. Faz bem, não. Lambe o chão, Lambe lambe o passamento. corrimão. Então oferece pro coleguinha. Exatamente. Então, assim, um vai adoecer, todo mundo adoece. O que a gente pode tentar fazer para melhorar? O que seria muito legal seria bom senso das pessoas de não mandar o filho doente para a creche. Mas as pessoas têm mandado bastante, porque um doente vai espalhar para todo mundo. É igual piolho. Vai ter um, vai passar para todo mundo. Outra coisa, vacinação em dia vai ajudar bastante. Lavagem nasal, que estão falando, ai, dá dor de ouvido, ai, dói, ai, meu filho não deixa, ai, isso não adianta. Gente, adianta, senão Aquilo a gente é não ia ótimo, bater adianta na pra gente tecla. adulto. Exato, porque você vai limpar ali, que o catarro meio que funciona como um meio de cultura, que vai proliferando tudo aquele de vírus, pode evoluir para uma coisa bacteriana mais pra frente. Então, você lava, você já dá uma encerrada ali naquele ciclo. Também não é milagre de Deus, vai adoecer, mas vai encurtar o ciclo da doença. E alimentação. Agora, vou dar vitamina. Não, isso não vai adiantar. É uma alimentação equilibrada. Eu vou falar de sono não, porque a criança não dorme, mas vacina e tentar não mandar o filho para a escola quando está doente. Mas vai adoecer. E outra coisa importante também é não apavorar. O que acontece? Às vezes a criança adoece, os pais apavoram muito. Acaba arrancando um antibiótico ou um corticoide do médico, porque tem médico que não tem paciência de explicar e passa. E aí você vai ferir mais ainda essa imunidade. Aí vai adoecer mesmo. Criança que vai tomando antibiótico todo mês, corticoide todo mês, nossa senhora, aí adoece. Acaba baixando a imunidade da criança? Acaba. O corticoide, ele é usado até para transplante
transplante em altas doses, ele faz uma imunossupressão muito importante. E eu vejo que eu já peguei lá no consultório criança que tomava corticoide de 15 em 15 dias, doses altas. Você fala, gente do céu, antibiótico é muito raro você ter coisa bacteriana em criança, principalmente menor que 2 anos. É raro. Então, a ansiedade dos pais, junto com a falta de paciência de alguns médicos, geram muitas receitas desnecessárias. E aí, o antibiótico, por exemplo, ele vai matar todas as bactérias do seu corpo, incluindo as bactérias intestinais. Nossas bactérias intestinais modulam nosso humor, modulam nossa imunidade. Aí, coitada da criança, fica mal-humorada e doente. Dá muita diarreia na criança, os Muita. antibióticos, né? A gente vê lá na prática isso. E uma coisa que eu queria deixar para os pais, para as mães, é confia no seu médico. Se o médico falou assim, olha, não precisa de antibiótico, vamos esperar, vamos aguardar, vamos reavaliar, porque muitas vezes pode acontecer de você ter um quadro viral e depois desenvolver um quadro Claro. bacteriano. Isso pode acontecer, né? Ah, mas ele não deu antibiótico, meu filho só sara com bezetacil, meu filho só sara com amoxicilina. Mas amoxicilina para tudo, bezetacil para tudo, né? Então, muitas vezes, assim, o que eu vejo é uma ansiedade muito grande por medicar e coisas básicas, igual a doutora falou, não estão em dia. A vacina não está em dia, a lavagem nasal nesse tempo seco que a gente está, né, não ocorre. Então, não existe fórmula mágica, né? A gente tem que dar um tempo também, às vezes. Não agir com imprudência, né? Assim, com ansiedade, né? E não pressionar o profissional também, porque existe muita pressão, muitas vezes, assim, de avô, avó, vizinha, tia, que, mas por que não deu antibiótico, né? Por que não Sim. fez isso? Poxa, porque passou na mão do especialista, o pediatra avaliou, né? Falou que não é necessário, né? Eu acho que isso é um recado importante. No consultório dá para segurar tranquilo. Agora, eu fiz poucos plantões no pronto atendimento. Nossa, aí você fala, lavagem nasal, dipirona, mas você não vai fazer nada? Você fala, meu Deus do céu. Aí, na quinta pessoa que começa a brigar com você, você fala, nossa. Tá bom, dá um Isso corticoide ali. Tá É bom. tão sério que vocês estão falando, porque a gente sempre ouve quem tá de cada balcão, né? Agora estamos ouvindo vocês que estão de lá, da mesa. E eu acho interessante os médicos que têm parcimônia, assim, que têm cuidado em ficar receitando remédios, especialmente os dois que vocês falaram, corticoides e antibióticos, porque assim, a gente vai amadurecendo, né, para nos envelhecendo, eu gosto de tudo que é natural. Eu quero saber o que eu preciso fazer para que eu não tenha que tomar remédio, entendeu? Eu Sim, penso sim. isso, né? Não, e eu vivo os dois extremos. Lá na UTI é antibiótico pesado, né, Leandro? Quando A gente precisa. usa, né? E lá no consultório eu fico naquela reza da lavagem nasal. Então eu sei o que é que eu tô fazendo, Na né? reza. Mas Gostei da porque... expressão. Dá vontade É de um gravar mantra. um vídeo e falar, olha, Vindo aí. vai ouvindo aqui. Põe na recepção do consultório. Mas assim, em defesa dos pais, gente, assim, quando É a gente muita tem ansiedade. Eu sei que é uma escolha ter filho. Mas muitas vezes também a criança nem foi uma escolha e vem todo aquele problema, aquela tensão, porque a criança dá muito trabalho. Eu muito. faço sempre pro meu filho, criança dá trabalho. Aí ele vê, às vezes, assim, nossa vizinha, que pequenininha, com febre, eu falo assim, isso não é nada. Ixi, isso não é criança, assim, ansiedade natural de você pensar assim, nossa, até crescer, até caminhar com as próprias pernas e tal. É todo um processo. Mas o que a gente tem que lembrar que é uma escolha, né? Então você vai querer enfiar remédio no seu filho o tempo todo, para depois ele não crescer, não desenvolver igual você, Sim, ou desenvolver com várias doenças, com problemas. É uma questão de responsabilidade, com né? certeza. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante da Joana. A gente até começou a abordar isso. Como saber se meu bebê está se alimentando bem? Ele rejeita frutas e verduras. Ótima pergunta. É o famoso paladar infantil que a galera fala, né? Exato. Bom, o começo de tudo vai ser a introdução alimentar. Então, hoje em dia, a gente também tenta fazer uma introdução alimentar com alimentos naturais. A gente não usa mais papinha, assim, eu sou de 91, né? Então, tinha aquela papinha da Nestlé, que era o auge, isso aí a gente não usa mais. A gente quer comida de casa na introdução alimentar. A gente pede para não colocar sal, pede para não dar açúcar até os 2 anos. Ofertar maior quantidade e variedade de alimento. Começou certo? Beleza. Vai ficar certo para sempre? Não vai. Essa criança vai entrar numa seletividade, geralmente no começo do 1º ano ou com 2 anos. E aí ela amava brócolis, agora eu odeio brócolis. E o que a maioria dos pais fazem? Apavoram, que acha que essa criança vai ficar sem comer, e começa a barganhar.
Aí, eu não quero almoçar. Não, então o que que você quer, meu filho? Quer que a mamãe faz pipoca? Você quer um sanduíche? Gente, se eu pudesse, eu almoçava coxinha e sanduíche todos os dias. Eu nem olhava com salada e com frango. Nossa, eu Somos tenho dois. pavor. Só que aí, porque a gente tem consciência e responsabilidade, a criança não tem, é óbvio, ela é uma criança. Então, se ela puder, ela vai almoçar batata frita e comer picolé todo dia. Aí você vai dar? Não vai. E a primeira vez que você vai barganhando, ela sabe que ela vai ganhar aquilo toda vez, e ela vai nem olhar para aquele brócolis mesmo, e eu não tiro a razão da criança. Então, primeira coisa, não ter esses alimentos muito industrializados em casa, não fazer barganha e não colocar alimentos premium. Isso eu também não gosto. Tipo, você só vai comer seu picolé se você almoçar. Não, por que que o picolé é muito mais importante? Por que que pro picolé eu preciso comer isso aqui? Então, isso aqui é obrigação. O picolé é meu prêmio? Não. Tipo, todo mundo vai comer um picolé? Beleza, a criança também quer. Mãe, eu quero um chocolate depois de 2 anos. Tudo bem, dá um bombom pro seu filho, não vai dar 10, sabe? Então, às vezes, a culpa muito é do adulto de ficar nessa classificação dos alimentos e fazer essa barganha. E continua oferecendo. É a Joana, né? Joana. Oferece. Come na frente da criança. O hábito da família também é muito importante. Se você estiver comendo bolacha recheada e querer que sua filha coma maçã, não vai rolar. É o exemplo, né? Exato. Então, como a criança tem interesse, tudo que você está comendo, a criança quer comer. Elas não dão sossego pro pai e pra mãe comer. O pai e a mãe começam, o que é isso? E come. Então, começa a comer esses alimentos perto dela. Uma hora ela vai querer comer isso aí. Fica em paz. Tem uma nutricionista aqui de Patrocínio que chama Ana Botelho. Sim. Um grande abraço, Ana. Ela é esposa do Rafael, que é ortopedista Ela é maravilhosa. de pé. E ela, no Instagram dela, quem quiser, é Ana Botelho Nutri. Ela fala muito bem da introdução alimentar dos 2 pequenos dela. Ela mostra na prática como que ela fez a introdução alimentar. Dá gosto de ver. Dá muito gosto de ver. Porque ela foi fazendo o que a doutora Mariana falou, assim. Paciência, vai ofertando. E as crianças comem de tudo, né? Tem criança que é mais seletiva, né, doutora? Claro. E tá tudo bem, né? Assim, ela não vai comer brócolis, mas ela come o tomate, ela come a cenoura, ela come a couve-flor. Quando vocês falam de seletividade, mas eu vejo que a criança, ela desenvolve o que ela gosta. Por exemplo, meu filho, a vida inteira, desde bebê, adora kiwi. E kiwi geralmente é uma fruta azeda. Aí, assim, ele gostava de outras frutas também, mas o kiwi era assim, eu acho que é o alimento premium pra ele sempre gostava. E eu, assim, é dele, né? Sim. Da natureza dele, é o Sim. gosto Nós dele, somos né? assim, né? Sim, Tem sim. coisa que eu adoro, tem coisa que eu detesto, né? Jiló. Assim, odeio Quem jiló. gosta daquilo? Agora, Gente, tem eu criança gosto que de come jiló. com a- Vocês com não a boca gostam de boa. jiló? Eu detesto pavor. jiló. Quiabo também vocês não gostam? Quiabo eu Amo. gosto. Ah, tá. Eu adoro jiló. Gente, jiló com fígado. Que delícia. Ó o tema polêmico. Tem criança que eu vejo que come piqui. Eu tenho pavor de piqui, Pavor. né? Eu Tem criança que come. Mas eu descobri um jeito de servir piqui, que num restaurante lá em Uberlândia, Banana. A pessoa tira a polpa, lá, a profissional do restaurante, como se fosse uma casca de laranja. E você come, porque eu tenho muito medo, receio Do espinho. Do espinho, aquilo machuca, né? Tem casos médicos, vocês, mais que ninguém se sabe. Mas depois que eu passei a comer, assim, ele é despolpado, fica até bonito, faz tipo uma florzinha, assim. Gente, o piqui é muito saudável, muito Não, bom. muito Agora, aquela saudável. história, eu não tô defendendo, não, cada um gosta, né? Não, é Mas polêmico. o problema é a seletividade da criança que só toma Isso. coca, bolacha maisena Não, e miojo. a gente tá falando de coisas bem Sérias, prejudiciais, né? E eu pego muito assim no consultório. Só coca e E a gente miojo, conversou com a doutora socorro. Marcela, né, endocrinologista, dos casos de obesidade infantil. Tem aumentado muito. Então, eu até ia perguntar, mas pode fazer sua pergunta que você tem Não, dos não, nossos mas internautas. podemos conversar sobre isso também. Patrícia. Ai, um beijo. A Patrícia é uma fofa. Um beijo, Patrícia. Meu bebê de 2 anos ainda acorda várias vezes à noite. Isso é normal, doutora? Patrícia, com 2 anos, não é tão esperado. Aí a gente precisa realmente de uma consulta completinha. Esse bebê tá acordando é para mamar, ele tá com alguma associação de pegar no sono, ele quer colo, ele nasceu algum irmão mais novo, os pais separaram, teve alguma coisa assim? Porque com 2 anos não é muito esperado. Realmente a gente faz uma consulta, vê se é questão psicogênica ou se é às vezes uma questão também, se a criança está com adenoide, às vezes a criança está roncando e acorda com um pouco de falta de ar por apneia. Isso tudo a gente precisa investigar, mas não é tão esperado. E é o que você tá falando mesmo, que, por exemplo, teve uma fase que meu filho acordava à noite e queria brincar. Foi uma fase que eu tava trabalhando muito e não tava conseguindo ficar muito tempo com ele durante o dia. Exatamente. Aí a criança queria compensar à noite. Hoje, né, eu lembro disso. É assim mesmo. Filho de médico, a gente vê muito isso. Porque quando a mãe tá no plantão, eles dormem a noite inteira. Quando a mãe tá dormindo em casa, misericórdia,
acorda Não de hora em dorme. hora, porque sabe que a mãe tá ali. Quer Tipo, mãe, carinho, quer quer afeto, colo. né? Exato. É. Ai, vamos lá. A gente não sabe se é o caso da Patrícia, mas É. se servir Patrícia, tem que se fizer procurar sentido, né? atendimento, Sim, né? sim. Assim, E a criança de 2 anos, dá pra conversar também, dá pra tirar alguma coisinha da criança, A não gente dá? não consegue parar de conversar, né? o Marcos está perguntando, doutora, crianças também podem ter crise de ansiedade? Quais os sinais que os pais devem ficar atentos? Infelizmente, Marcos, cada vez mais comum. A minha irmã, a Rita, minha irmã mais velha, ela é psicóloga infantil, mora lá em Uberlândia. E aí a gente sempre troca umas figurinhas, assim. Tá cada vez mais comum e mais cedo. E uma das coisas que causa muita ansiedade é a falta do tédio das crianças. Hoje em dia as crianças não escutam mais o não e não podem ter tédio. Eu sou de 90, já falei, né? Então eu sou da época que, assim, a gente arrumava caixa de papelão pra fazer nave espacial, lia gibi, ficava no chão, fazia bagunça. Fazia cabaninha. Hoje em dia é sempre tela. As crianças não têm paciência de ficar sentada num restaurante 1 hora. Esses dias eu fui à missa, a criança tava com um brinquedo e tava com o celular e tava não sei o que. Gente, é 50 minutos a missa. Hoje em dia, e era uma criança mais velha, assim, dá pra você ficar sentado e prestar atenção. Então, essa falta do tédio e essa falta do não gera muita ansiedade na criança. Que aí na primeiro não, na primeira ela vai ser contrariada, acabou a vida dela. Aí um dos sinais comuns, roer unha, às vezes a enurese noturna, que é fazer o xixi na cama, mudança de comportamento, mas o que eu vejo mais é de roer unha mesmo, criança que fica muito, sabe, agitada. Ligada. Exato. Aí a gente tem que fazer um conjunto de tratamento. Primeiro, tá acontecendo alguma coisa em casa? Os pais estão brigando perto dessa criança? Alguém novo tá morando ali? Porque aí a gente tem que começar a pensar em abuso. A gente tem que começar a pensar em coisas muito ruins também. O que tá ali de diferente, né? Exato. E a gente tem que desconfiar de todo mundo, infelizmente, né? As Doutora, pessoas você são falou cruéis. tudo. Nossa, eu penso desse jeito. Tem que desconfiar de todo mundo. Meu pai começou a morar aqui. Vamos ficar de olho? Será que não está acontecendo alguma coisa? Será que está sofrendo bullying na escola? Apanhando de alguém na escola? Aí a gente tenta resolver a causa base, coloca atividade física e terapia. É igual do adulto, né? O tratamento praticamente, só que a criança a gente vai ter que fazer uma investigação às vezes E tirar o pouco maior. fator estressor da criança, Exato. né? Eu já pego no consultório o adulto traumatizado. Então, assim, eu tenho muitos casos no consultório de pacientes que desenvolvem transtorno alimentar, né, bulimia, anorexia, depressão, transtorno de estresse, obesidade, transtorno de estresse pós-traumático, porque foi uma criança traumatizada, né? Então é muito importante isso que a doutora está falando, dos pais ficarem atentos ao abuso infantil. Acontece, e abuso, quando a gente fala, não é só abuso sexual, existe abuso psicológico, violência física, né, contra a criança, violência emocional. Quando você não conversa, não acolhe a criança se sente só. E tem uma frase que vocês dois, imagina, ainda mais o Leandro, que é psicanalista, a criança, quando ela sofre algum abuso, ela não deixa de gostar de quem abusou dela, ela Exato. deixa de gostar dela mesma, né? É meio clichê isso, mas me marcou É profundamente cruel, essa frase. né? É cruel, sim. Então a gente tem que ser vigilante com a criança, não só o pai e a mãe, Todo professor, mundo, Sim. todo mundo. padrinho, primo, médico, Quem ama? né? Assim, todo Quem mundo ama? a gente tem que, eu até arrepio, a gente tem que proteger nossas crianças. Agora a gente está numa discussão muito grande na mídia brasileira por conta do caso do Felca, né? Que a discussão está sendo na legislação contra a adultização das crianças, né? Que a gente vive, eu nasci nos anos 80, né? Eu nasci em 88. Eu nasci nos anos 70. A gente viu nos anos 90 uma sexualização enorme das crianças, né? Todos com a roupinha do tchan, ralando na boquinha da garrafa, e agora a gente criou adultos que acham normal as crianças serem hipersexualizadas. Tem gente ganhando dinheiro com isso, né, Leandro? Exatamente. É o pessoal ali ganhando porque tem a monetização, a gente ganhando dinheiro. Então, você vê um vídeo desse, assim, denuncia. 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 E agora eu denuncia. tô achando interessante esse movimento que a sociedade brasileira, que a comunidade, né, a política está fazendo para evitar esses abusos contra a criança. E né? muito importante uma pessoa como o Felca, que tem milhões de seguidores, né, levantar a voz em defesa dessas crianças. Mas, doutora, tem mais pergunta aí, Leandro? Tem, opa. Então Deixa tá. só Mas eu posso fazer acrescentar uma também coisa. depois? Pode, claro. Além da gente tentar proteger as pessoas que estão em volta, pai e mãe tem que prestar muita atenção nas palavras que fala pro filho.
Chamar o filho de gordo, chamar o filho de burro, de chato. Gente, isso dói. Isso vai criar uma Entra na cicatriz alma, né? no seu filho que não vai curar tão fácil. Então, também tem que ver. Às vezes a culpa não é dos outros. Às vezes a culpa tá em casa. Toda hora o menino fala alguma coisa. Ai, cala a boca, você é burro, você é muito chato. Às vezes a ansiedade também, a raiz tá aí. E é tudo que você está falando. Eu sempre observo, né? Porque o jornalismo faz a gente ser observador social. Eu vejo a criança, eu já olho para os pais. Aí eu fico achando correspondência ali no comportamento, mas é igual, mas é igual. A criança faz até por repetição, para ser amado. Sim. Ele faz igual o pai e a mãe fazem. Então, os pais devem prestar atenção. Isso não é brincadeira, porque assim, Leandro, um adulto traumatizado depois é caro para consertar. Quando conserta, né? Quando conserta. Os transtornos da saúde mental, né, são crônicos, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira. Sim. Vai ter que fazer terapia a vida inteira, com algo que pode ser prevenido lá na raiz, né? Você tá falando que você olha o pai e a mãe e vê a criança, o Winnicott, que era pediatra, né, que é um grande psicanalista da escola inglesa, ele virou psicanalista depois de muitos anos de pediatria. A criança é um espelho daquilo que ela vive em casa. Ele trabalhava com crianças consideradas difíceis na época, né, que fazia alguma delinquência, roubo, né, assim, ele lidava com esse perfil. E a maioria das vezes, ele curando o pai e a mãe, ele curava a criança também. Olha que interessante, Isso é né? muito interessante, Muito, né? muito interessante. Vamos lá, então. Tem muita pergunta boa. Meu filho só quer saber de celular e tablet. Uma pergunta da Luzia. Como limitar o uso sem briga? Tem idade? Ela não falou a Ah, idade não da falou. criança, né? Mas Não. já deve Sem estar sendo briga. alfabetizada, capaz, né, criança? Luzia, você vai ter que brigar, não vai ter jeito. Você vai ter que tirar e vai ter que brigar. Se for um uso muito prolongado, tá usando 10 horas por dia, primeiro a gente reduz as horas, vai reduzindo gradativamente, mas limitar, dependendo da idade da criança, tem que tirar 100%. Menor que 2 anos é 0 tela. Aí depois é o limite mais ou menos de 2 horas por dia. Então, é combinar com a criança. Ó, vou pôr uma caixinha aqui, por exemplo, de meia em meia hora você põe uma bolinha nessa caixinha para a criança entender que vai acabar, sabe? Ou então você fala, ó, só mais um episódio, um desenhozinho, para não ter aquele arranca-rabo na hora que acaba. Mas vai ter briga, com certeza. Mas você vai ver o tanto que a vida do seu filho vai melhorar. Vai dormir melhor, vai ficar menos irritado, menos ansioso. Mais Muita criativo, vai brincar Muito mais, Não, vai vocês aprender tocaram no mais. assunto. Assim, eu vou até fazer um elogio aqui a uma pessoa da minha família, que inclusive é a sua xará, a Mariana Carvalho, ela tem 3 crianças, ele na faixa de etária 6, 4 e um aninho. E eu fico, assim, muito feliz com a criação que ela dá para as crianças. Eles não têm TV. Que graça. Né? Tem rádio e tal, e não tem celular também. Então você chega na casa dela, as crianças querem brincar com a gente, querem interagir com a gente, e super criativos, e pegam um pedaço de planta e sai conversando. É o máximo. Aí eu falei, gente, olha o que era a nossa infância, né? Ela tá reproduzindo com os filhos dela, dá trabalho, porque as crianças fazem barulho o dia inteiro. Claro. Mas eu admiro muito isso, porque eu falo, poucas mães conseguem fazer isso, porque eu fico vendo nos restaurantes, nos lugares que a gente vai. Você falou que tela só depois dos 2 anos? Gente, mas então os meninos tudo de 1 ano já estão assim na tela. A gente vê isso o tempo todo, né? E depois é uma sociedade que a gente está criando toda problemática, Ansiosa, né? né? Sim, sim. Certo. Vamos aqui. A Sofia tá perguntando: dormir de barriga para cima é realmente mais seguro para os bebês? Qual que é o risco disso causar engasgo? Sofia, essa é a recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a criança dormir num berço sem travesseiro, sem cobertor, sem naninha, sem nada e de barriga para cima. Por quê? Isso evita a morte súbita do lactente. O caso lá que você tinha contado, às vezes acontece, o bebê dorme e acorda morto. E a gente sabe que uma das causas, fatores de risco, é o posicionamento que esse neném vai dormir. Aí, por que se ele vomitar tá tudo bem? O nosso esôfago fica para trás. A nossa traqueia tá aqui na parte da frente do pescoço, logo atrás está o esôfago. Se vier esse vômito, essa criança tiver com a barriga para cima, pela gravidade, esse vômito vai voltar para o esôfago. Raramente ele vai dar a volta e chegar lá na traqueia. E durante o dia, ou com o sono supervisionado, que a gente fala, por exemplo, a mãe tá vendo a novela, o neném tá dormindo,
pode colocar, deve colocar essa criança de barriga para baixo, colocar ela para dormir de lado, até para não deixar a cabecinha amassada. Mas a hora que você for dormir, é barriga para cima. É muito mais seguro, é muito melhor obedecer e não ficar arrependido depois. Pois é, eu a vida inteira pensei que era de lado que tinha que colocar. Olha pra você Sim. ver. Pra adultos é de lado, agora pra Não, bebês bebês, é né? pra A gente barriga colocava pra justamente. cima. Na minha época se falava que tinha que ser de lado Sim. pra criança não sufocar com o Aham, próprio aham. vômito. Então é o contrário, né? Tem que Sim, ser de barriga barriguinha pra pra cima, cima. né? Barriguinha pra cima, pessoal. A Cláudia tá perguntando: quando um atraso da fala ou pra andar começa a ser um sinal de alerta? Bom, Cláudia, o ideal é que essa criança já esteja sendo acompanhada desde o começo. Porque se você tem um atraso ali para andar, provavelmente você já teve algum atraso de outro marco, né? Que aí, por exemplo, com 2 meses ele já tem, com 3 meses, tem que estar sustentando o pescoço, tudo. Mas para andar, 1 ano e 6 meses. O que a gente costuma ver com 1 ano já começa a andar. E a fala também, ela é desenvolvida, né? Então, já começa a balbuciar, mamã, dadá, nananã. Com 1 ano, ela já tem que estar falando mamã, papá, água, que não vai falar água, né? Vai falar E muitas vezes, também, para não preocupar tanto o pai e a mãe, a gente vê, essa criança comunica. Que geralmente, por exemplo, tem um priminho, que ele é uma gracinha, inclusive. Ele comunicava, mas ele não falava. Ele ficava mudo, mas ele sabia o que ele queria e ele entendia tudo que você falava. Então era uma questão motora, foi fazer fono. Hoje em dia ele não para mais de falar, José Felipe, que ele chama. Nossa Senhora, como conversa. Então isso tudo também tem que ser observado. Mas a fala também é ali por volta de... Com 2 anos que destrava muito, mas com 1 ano e meio já tem que estar falando algumas frases, tem que estar falando algumas coisas. Frases, não só palavras. Pelo menos palavras juntas. Tipo, quero tá. água. Tem que dar algum sentido. Não dá pra só ficar. Você fala, gente. Entendi. Entendeu? Com 1 Entendi. ano, mamãe, papá, o cachorrinho, né? Tudo. Agora, com 1 ano e meio, já tem que estar, pelo menos, com umas frasezinhas curtas. E assim, andar e falar ou são diferentes, assim? Os dois devem ocorrer no mesmo período? É no mesmo período, mas eles não têm tanta junção de importância, assim. Não é correlacionado. É uma coincidência do período. Ah, A tá. fala Porque geralmente geralmente é você mais... aprende a andar ou falar primeiro, né? Assim, não sei se isso é regra, mas talvez Tá tudo junto, praticamente. Sim, É porque sim. geralmente os meninos andam com 1 ano e tá com pouquinhas palavras. A fala, ela parece que ela tem uma hora que ela destrava. É engraçado isso. Aí a Vira uma criança maritaquinha, né? Exato. Antigamente o pessoal falava que colocava o pintinho da boca na criança. Esse meu priminho colocaram Colocaram o pintinho na boca colocaram. dele. Falei, resolveu? Não, então vamos na fome. Doutor, eu queria te perguntar, recentemente eu tenho, a filha de uma amiga, ela tem o cabelo assim enorme, e a gente tava juntas à noite e ela tava com dor de cabeça, a criancinha. Aí a mãe falou, ela tá com sinusite. Eu levei um susto, que eu achava que sinusite era uma coisa que dava só em adulto. Qual a idade da criança? A criança tem 7 anos. Não, ela tem sinusite. Então, não, já tinha sido diagnosticada, já tinha ido. Aí, ela me falou uma coisa que minha mãe sempre chamava atenção. Eu fico sempre trazendo conhecimento ancestral aqui pra saber se é mito ou não, né? É a questão ela tem muito cabelo, o cabelo é enorme. Abaixo da cintura, o cabelinho dela. E ela adora o cabelinho assim. Ela lava o cabelo à noite, dorme com o cabelo molhado. Eu falei, olha, minha mãe falava, não faça isso, não durma com o cabelo molhado, porque você vai gripar, você vai dar... Na época, nem minha mãe não falava sinusite, mas você vai dar algum problema. Faz sentido isso? E por que as crianças estão tendo sinusite? Não faz tanto sentido por causa de resfriado, de sinusite, não. Mas não é bom dormir com o cabelo molhado, porque você pode dar fungo no couro cabeludo. Então é sempre bom você deixar esse cabelo seco, ou secar no secador, ou lavar mais cedo e esperar ele secar natural. A sinusite, geralmente na criança, ela é uma complicação do resfriado. E aí, geralmente é aquela criança que tem um resfriado, que não está fazendo a lavagem nasal. E aí, isso aí pode evoluir para uma sinusite bacteriana e realmente precisa entrar com antibiótico. Mas a sinusite, geralmente, ela começa com um quadro viral, de resfriado mesmo. Então, é vírus. Não vai ter vírus no cabelo molhado, né? Mas não é bom dormir de cabelo molhado mesmo, não. Por outras coisas. E eu fico vendo que aí depois fica recorrente, fica indo e voltando, ou tem cura? Então, aí às vezes algumas crianças podem ter alguma malformação, tem um ósteo muito pequeno que não drena essa secreção, fica tendo sinusite de repetição, ou não foi bem tratada. Às vezes a adenoide também tá grande, às vezes tem uma rinite alérgica que não tá sendo tratada, e aí às vezes isso aí fica mais recorrente, aí precisa fazer uma investigaçãozinha. Porque incomoda muito a sinusite. Agora na criança, gente, eu falei, meu Deus, eu não sabia que criança dava sinusite também. Dá. Que Dessa dó. idade dá. Que dó. Leandro?
Então, a gente terminou as perguntas, estamos encaminhando aí para o final do programa. Queria agradecer a doutora Mariana Carvalho enormemente e gostaria de te perguntar: a nossa mãe, o nosso pai, nosso ouvinte que quer levar a criança para consultar com você, que quer fazer a consulta antes da criança nascer, que quer fazer um acompanhamento no seu consultório, onde que ela te encontra? Quais são suas redes sociais? Você vai falar, eu já vou procurar aqui. Já vão procurando. Gente, primeiro eu vou agradecer, que foi maravilhoso, foi um bate-papo mesmo, até esqueci que estava no programa, foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Meu consultório fica ali na pracinha da Santa Casa, chama Consultórios Médicos, o prédio. Tem várias pessoas atendendo lá, doutora Mariana Seabra, doutora Eduardo Semini, doutora Marcela Branquinho, atendem lá. E se quiser me ver, vai na Santa Casa, que eu tô lá todo dia quase. E meu Instagram é Mariana Carvalho Pediatria. Mariana Carvalho Pediatria. Isso. Lá tem as informações do telefone do Tem consultório, o né? Tem o endereço, endereço, tem tudo direitinho, pessoal. Então você aí que quer consultar com a doutora Mariana, é só procurar ela no Consultórios Médicos, ali na pracinha da Santa Casa ou na rede social da doutora, né? Leide, eu queria te agradecer. Esse programa foi uma delícia, né? Então, mas eu queria, antes da gente encerrar aqui, Ah. eu tive notícias, Mariana, que você faz parte de um ambiente muito humanizado que tem na UTI neonatal da Santa Casa, como mãe, né? Como avó que eu pretendo ser um dia, assim, parabéns pelo trabalho que você faz lá. A gente estava conversando em off aqui, você contando o relacionamento com os pais, como eles ficam agradecidos, né? E pais até que passaram por perdas, porque, né, isso é uma coisa que tá pro universo, a gente não Sim. tem, vocês fazem, dão o máximo de vocês. Mas assim, como ser humano mesmo, assim, parabéns pelo trabalho Obrigada. lá, tá? É o sorriso dela, né? Tão bom de ver, se a gente vê que você ama o que você Obrigada. faz. Parabéns, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais, né? Que precisam de você, de toda a equipe lá num momento tão difícil. Oh, nossa, muito obrigada, Leite, fica até emocionada. O que eu sempre peço, assim, para Deus, é para fazer instrumento. Então, eu acho que se esse bebê veio a falecer no dia que eu estava, foi porque Deus escolheu para eu estar lá, para eu dar o conforto, e no dia que eu salvo, eu estava ali para salvar. Então, você é médico, você é reflexo do que você é, dos seus conceitos, da sua educação, dos seus valores, da sua religião. E eu agradeço meus pais, claro, por ter me criado assim. Eu falo que eu sou o melhor dos dois mundos. Eu tenho o melhor do meu pai e o melhor da minha mãe, assim, me deixando a humildade toda de lado agora. Mas Essa é só porque gratidão. são duas pessoas que eu admiro muito, sabe? Eu vejo muitas qualidades dos dois em mim. E fico muito feliz, porque não é nada forçado, sabe? É realmente uma coisa muito natural. E eu sou realizada, eu sou prematura. Eu falo isso toda vez, eu sou prematura, Sério? sim. E eu nasci na Santa Casa. Então, De quantos meses? 32 semanas. Sério? Fui bem prematura. Minha mãe teve descolamento de placenta, morava na Serra do Salitre, e não tinha UTI, não tinha nada. Foi Deus que me salvou, né? Essa aí, realmente. E o dia que você contou pra eles que você queria trabalhar na UTI neonatal, imagino que foi emoção. Não, e assim, a gente custou fazer essa associação depois, sabe? Mas hoje em dia eu falo, nossa, que bom que Deus quis me salvar e quis me colocar lá para salvar meus companheirinhos prematuros, graças a Deus. Mas muito obrigada, viu, pelo carinho. Não, nada a agradecer, só elogiar. Leandro. O Leandro tá Eu tô emocionadíssimo. Leandro, mas é tão bacana. E assim, mas enquanto você se recupera aí, Leandro, ou também, se você quiser falar, fica à Não, é cheio de vontade. alegria. Não, assim, eu fico impressionada com a sua capacidade de trazer convidados aqui, porque é um melhor que o outro. É impressionante. Não, assim, essa E é a Mariana, ela é você muito passa especial. pela Mariana na rua, você fala assim, essa menina é uma estudante de 20 anos, tá ali tentando a vida. Aí você vê um mulherão desse lá, cuidando das crianças. Dos mais Que são frágeis, as né? pessoas Os mais mais preciosas, necessitados, né? É muito interessante esse trabalho da UTI Neonatal. Eu sou bem suspeito para falar da importância Não, que a você tem Santa lugar de Casa fala. Você pro SUS aqui de patrocínio da região, da micro-região, né? Então, assim, o trabalho dela é um trabalho da equipe dela, a equipe de lá é assim, é um primor, é um cuidado com os pequenos, com os mais necessitados, com os mais frágeis, né? Então, queria agradecer a doutora Mariana pelo trabalho e agradecer aos nossos ouvintes pela atenção, né? Pela audiência, pelas perguntas, pelo carinho. Queria te agradecer pelo espaço também, Pela Leide. confiança, né, Leandro? E você sabia Exato. que ela tinha sido criança Prematura? prematura? Não sabia. Não. Não Olha, pra sabia. você ver. Revelações. Gente, eu, assim, fico agradecida. A palavra é essa. Eu sei que é uma palavra da moda, mas, assim, a palavra é essa. É agradecida demais pelo tempo de vocês, pelo conhecimento. Eu penso que por trás de cada frase, cada fala aqui tem anos de estudo.
anos de estudo. E a convicção que você fala, Mariana, apesar de ser muito nova, e o complemento que o Leandro faz, porque a gente vê que vocês trabalham em conjunto várias vezes. Isso para nós tem um valor para a sociedade, para as pessoas, que eu sempre digo que o Café com Saúde é uma consulta gratuita, inclusive para aqueles que não podem pagar, mas tem acesso gratuito à informação que vocês prestam, né, no tempo livre de vocês aqui, que eu sei que é uma correria a vida de vocês. Só gratidão mesmo. Leandro, Até o não próximo me deixa programa. com saudade não, volta rápido, tá? E Mariana, que essa seja a primeira de muitas que você pode vir Com para falar com a certeza. gente aqui, Muito tá bom? obrigada, Leide. É isso aí, gente. Foi mais um Café com Saúde aqui com o Leandro César, que é infectologista, psicanalista, professor, com a doutora Mariana Carvalho, que é médica neonatologista. Falei certo. Falou certo. E, enfim, para você, ouvinte internauta, que você dá o de mais precioso pra gente, que é a sua atenção. Fiquem com Deus, né? Tudo de bom e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho.